Olá! Tá começando mais um Fique Bem Herbalife, o seu programa com dicas de nutrição. No último episódio, a gente conversou sobre comportamento alimentar e sobre a importância de manter uma relação mais saudável com os alimentos. Hoje, a gente vai aprofundar esse assunto com dicas para que você consiga fazer mudanças definitivas pensando mais a longo prazo. Afinal, é muito importante que você fique bem o ano todo. Para nos acompanhar nessa conversa, temos aqui mais uma vez o Dr. Nathaniel Vilniski, médico nutrólogo. Olá, doutor, como vai? Tudo bom? Ótimo. E a doutora em Ciência da Nutrição, Carolina Pimentel. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Carol. Tudo bom? Ótimo. Bom, mais uma vez eu tô ansiosa, acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá? Vamos lá, fiquem à vontade. Bom, doutores, o que é mais importante a ser feito para conseguir assumir um estilo de vida verdadeiramente mais saudável e que seja duradouro, né? Olha só, a palavra-chave para mim é estilo de vida. A gente precisa repensar a maneira como a gente encara a nutrição. O ato de comer, ele tem que ser baseado em sentimentos de alegria, eu diria até de amor, além de conhecimento e equilíbrio também. Se a gente souber a função de cada nutriente, dos micro e macronutrientes, fica muito mais fácil organizar o nosso hábito alimentar. Agora, se o ato de comer ficar uma coisa assim muito pesada, muito complicada, a gente não vai conseguir levar isso ao longo do tempo, o ano todo. Com certeza. Ou seja, nada de deixar de sair com os amigos para jantar ou então de acompanhar o pessoal do trabalho naquele almoço, né? De jeito nenhum. O importante é sentir prazer em ter uma alimentação saudável, inclusive nesses momentos. Existem hoje pratos super gostosos com frutas, verduras e legumes. Entender também que esses alimentos ajudam a manter o nosso corpo mais saudável. Uma boa alimentação inclui todos os tipos de alimentos. Então, principalmente os grãos e cereais integrais, as gorduras boas, como as das castanhas, das oleaginosas e o azeite de oliva, as proteínas magras, das carnes de ave, dos peixes, do iogurte desnatado. Então, quando essa é a base da nossa alimentação, sobra espaço para esses momentos de diversão. É importante nunca restringir ou excluir nenhum grupo de alimento. Verdade. E nesse processo de combinar os alimentos e de redescobrir opções e escolhas mais saudáveis, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é importante, né, prestar atenção nas particularidades de cada indivíduo e também nas diferenças regionais, né? Olha só, você está absolutamente certa. É super importante respeitar as questões culturais. Experimenta falar para uma baiana parar de comer vatapá, por exemplo, ou falar para um gaúcho parar de comer churrasco. Isso que eu não falei no chimarrão. Na Rússia, é mais fácil você trocar o sistema político do país do que falar para as pessoas pararem de comer pão preto. A alimentação, a gente tem que focar na quantidade, na qualidade, nas combinações, no momento que você vai se alimentar. Isso que é o importante, sempre respeitando as questões culturais. É verdade. Falando sobre cultura e alimentação, teve um estudo muito interessante que foi realizado com franceses, belgas, japoneses e americanos. Esse estudo quis avaliar a associação entre escolhas alimentares e a relação com saúde ou prazer. Então, por exemplo, os americanos, eles relacionaram a alimentação muito mais à saúde e menos ao prazer. E nem de longe é o povo mais saudável. Já os franceses associaram as escolhas alimentares mais ao prazer e menos à saúde, como os belgas. E os japoneses ficaram ali no meio do caminho. Então eu realmente acredito que uma boa alimentação une prazer e saúde. Ainda mais aqui no Brasil, com essa variedade de pratos típicos que a gente tem. Então é possível comer adequadamente sem abrir mão do prazer. Por exemplo, a gente pode optar por acompanhamentos com frutas, verduras e legumes para não precisar abrir mão daquele prato típico que às vezes pode ser um pouco mais pesado. As frutas da estação, por exemplo, elas estão mais saborosas, mais doces e são mais baratas quando estão na época. O que não dá é para cair em modismo. Olha, a doutora Carol falou uma coisa importantíssima, essa palavra modismo. Evitar modismos. Às vezes as pessoas entram
nessas crenças alimentares que não tem nada a ver com o seu dia a dia, com a nossa realidade social, e isso acaba sendo um dos motivos para as pessoas não seguirem com esse estilo de vida saudável e ativo ao longo do tempo. Com certeza. Aliás, falando nisso, vamos falar um pouco sobre as opções sem lactose. Qual é a real importância de restringir a lactose, doutor? Lactose é um açúcar presente no leite e nos seus derivados. Para ele ser digerido, o organismo produz uma enzima chamada lactase. Pessoas que têm deficiência dessa enzima vão ter dificuldade na digestão e na absorção da lactose e vai aumentar a produção de gases, distensão abdominal, dor abdominal, um pouquinho de diarreia. E também, com o passar do tempo, as pessoas vão diminuindo a produção de lactase e vão tendo um pouco de dificuldade de digerir o leite. As bebidas vegetais à base de proteína de soja são uma excelente opção, porque elas têm um valor nutricional muito semelhante ao leite e elas são naturalmente livres de lactose. E a soja tem algum benefício específico? Olha, a própria Anvisa aceita a alegação que 25 gramas de proteína de soja aliados a uma boa alimentação, a um estilo de vida saudável e ativo, auxilia na redução do colesterol. Agora, quando a gente pensar em proteína de soja, é importante dar preferência para as bebidas com proteína isolada da soja. Mas, doutor, o que pode ser feito para substituir o leite, né? Porque é uma bebida muito consumida por toda a família, né? Isso, o leite está super presente nos nossos hábitos alimentares e isso é bom porque é uma fonte de proteína, de cálcio, de outras vitaminas. Essas bebidas vegetais à base de proteína de soja, elas têm esse perfil nutricional semelhante ao leite, elas têm a mesma quantidade de proteína, de vitaminas, de minerais. Infelizmente, elas são difíceis de encontrar, algumas pessoas não gostam do sabor, algumas acham ainda caro, mas elas são uma ótima opção. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de quase 200% no consumo desse tipo de bebida. E na minha experiência, vendo que as pessoas cada vez querem um estilo de vida mais ativo, mais fitness, eu acho que esse mercado vai ainda aumentar. Nossa, foi um aumento bem significativo, né? E essa substituição, quando é feita de forma equilibrada e garantindo o consumo balanceado de todos os nutrientes, está alinhada com a filosofia de nutrição da Herbalife. Está muito bem alinhada e eu gostaria de te mostrar um pouquinho melhor essa linha de produtos. Ah, vamos lá. Eu adoro essa parte. Então, é muito importante a gente ressaltar que a filosofia de nutrição da Herbalife é baseada no consumo dos produtos, mas na boa alimentação e na prática de atividade física. Os produtos da Herbalife não foram desenvolvidos somente para quem quer reduzir peso ou para quem quer ganhar massa muscular. Pessoas que querem manter o peso ou até ganhar peso podem utilizar os produtos. Eles podem e devem ser utilizados por qualquer pessoa que quer ver na sua melhor forma, de bem com a vida, encarar os desafios do dia a dia agitado do século XXI. Você pode utilizar os produtos numa viagem, no trabalho, no seu caminho para a academia. Como a gente já falou em vários Fique Bem Herbalife, nós temos o Shake e a NutriSup, que são substitutos parciais de refeição. Vale a pena mencionar também o Protein Powder, o Fiber Powder, as barras de proteína como parte de um lanche saudável. Enfim, é uma linha de produtos desenvolvida com a melhor qualidade para pessoas que não abrem mão do sabor e desse estilo de vida saudável e ativo. Muito interessante. E voltando na importância de manter o equilíbrio o ano inteiro, além do respeito ao prazer, à cultura e também de dar atenção às opções práticas e saudáveis do dia a dia, o que mais a gente pode fazer, doutora Carol? Eu acho que cultivar a motivação. A motivação depende dos desejos e das necessidades de cada um. Então, uma busca pelo autoconhecimento para entender qual é a nossa real necessidade. Então, é a satisfação de ter mais energia para brincar com os filhos, ou entender que o nosso corpo é uma máquina que precisa de combustível e fazer exercício para se manter bem, funcionando bem por muito tempo. Então, motivação é o que leva a gente a atingir determinado objetivo.
Com certeza. Esse é um ótimo esquema para planejar a alimentação e manter o equilíbrio durante todo o ano e todas as estações, né? Ai, Bruna, legal você ter falado sobre as estações, porque é preciso modular o comportamento alimentar ao longo do ano e de acordo com as estações. Aproveitar o que cada estação tem de melhor para cuidar de si e cuidar bem o ano inteiro. Gostei. Fala um pouco mais sobre isso, doutora. Bom, por exemplo, no verão é preciso estar atento ao excesso do calor e do sol. Então, os alimentos com alto teor de água e mais leves, que podem não só proporcionar hidratação, mas também energia para as atividades ao ar livre. No outono é preciso ficar atento ao ressecamento da pele, então garantir aí o consumo de alimentos com alta densidade nutricional, como as gorduras boas, por exemplo, as castanhas, os azeites. E preparar também o corpo e a mente para o inverno. No inverno, com a chegada do frio, a gente fica mais preguiçoso e quer abandonar o exercício. É mesmo, né? Então, não só isso, mas também no inverno é preciso consumir frutas cítricas, porque são ricas em vitamina C. O morango também é um outro exemplo, que é uma fruta da estação. A gente fica um pouco imunodeprimido no inverno, essas frutas são importantes. E na primavera, voltar a abusar dos sabores, das cores, daquele prato colorido e fica bem, né, o ano inteiro. Outra coisa importante é entender que variações de peso, elas são totalmente normais ao longo do ano. Então, isso não deve desmotivar a gente, pelo contrário, né? Seguir na motivação, com hábitos alimentares saudáveis e ativo, praticando exercício físico. Essa dica tá anotada, eu adorei. Com certeza eu também vou conseguir manter o equilíbrio, né, durante o ano todo, todas as estações. Gente, infelizmente nosso papo chegou ao final, né? Sempre triste quando chega ao final, mas é sempre muito bom, muito proveitoso. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem com a gente. Olha, Obrigada. eu que agradeço, a gente agradece, estava ótimo. Nós ficamos por aqui e agora com você. Valorize o prazer da sua alimentação e faça um bom planejamento do que você deve comer para ficar bem o ano inteiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!